Amém. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo sempre nesse lugar. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, querido, nessa noite. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia aí, livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler até do verso 1 até o verso de número 9. Se achar, dá uma glória a Deus aí para mim saber o que você achou. Amém. Juízes, capítulo de número 4, verso 1 diz assim: E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor, Deus, entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas se levantaram, verso 3, os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé. Presta bem atenção nisso, ó. Os israelitas lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, estava subjugando há 20 anos. Verso 4. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida palmeira ou tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que julgasse sobre as causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar a Baraque ben Ainoã, ou Baraque filho de Ainoã, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, o Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma consigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. E eis que farei com que Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com os seus carros e as suas tropas até o rio Quisson, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Verso 9. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo, contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher, e levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Amém? Pode tomar o seu assento, dobra a sua atenção. Querido, nós estamos diante de um texto que, ao meditar nele durante esses dias, eu observo uma coisa, uma atitude que às vezes ela foge de nós. A Bíblia começa dizendo que depois da morte de Eude, que foi um juiz que estava governando antes de Débora,
O povo voltou a fazer o que era mal diante de Deus. Então Deus os entregou na mão de Jabim, que era o rei de Canaã. E entregando na mão desse rei, o exército desse rei começou a oprimir o povo. Houve-se uma opressão sobre o povo. Uma opressão que não durou um dia, uma semana, um mês ou um ano. Mas há 20 anos esse povo estava sendo oprimido. A ponto que a opressão começou a sufocar eles, que despertou nele um desejo de se libertar dessa opressão. É impossível que uma situação adversa não gere em nós um desejo de querer se livrar dela. E esse povo começa a ser aflicionado durante 20 anos, ao ponto que a Bíblia diz assim no verso 3, os israelitas se lamentaram. Se lamentaram pelo quê? Pelo fato de estar sendo oprimido. A situação que nos oprime, ela nos traz lamento, choro, angústia. Mas só isso não basta. Só ficar lamentando, meu Deus, só essas coisas não basta. Mas a Bíblia diz que eles não só lamentaram, mas eles clamaram. E a igreja precisa entender o que é se posicionar no momento de adversidade. No momento quando as coisas estão dando errada. Nos momentos onde as coisas estão adversas, o que Deus espera de nós é que nós se posicionamos. Mediante essa situação, nós vamos ter dois tipos de pessoas. Nós vamos ter aqueles que se posicionam e os que se ocultam. E os que se posicionam vão viver o sobrenatural de Deus. Mas os que se ocultam vão viver sempre na lamentação. Ó céus, ó vida, ó isso, ó aquilo. Mas quem se posicionar, porque eu só consigo me posicionar quando eu entendo que para quem eu estou me posicionando tem o poder para mudar a situação. Eu preciso descobrir, em meio a essa situação, que na frente de quem eu estou me posicionando, eu estou dizendo para ele, Senhor, eu estou me posicionando diante do Senhor, e não só diante do Senhor que tem todo o poder, mas diante dessa situação. Sabe uma coisa interessante? Se você estiver andando numa rua, e de repente uma casa com o portão aberto, sai de lá de dentro um cachorro, e esse cachorro vem para cima de você, porque você está na rua e o cachorro escapa, o instinto dele é ir para cima de alguém, ou para brincar, ou para morder, para alguma coisa. Qual é a nossa atitude? Ao ver o cachorro a gente corre, porque se a gente corre quando o cachorro vem na nossa direção, a mensagem que a gente está passando para ela é assim: eu estou com medo de você, por isso eu estou correndo. O cachorro vai fazer uma leitura da mensagem que a gente está passando para ele e vai dizer assim: esse grandão está com medo de mim, então eu vou correr atrás dele. Mas se eu passar uma informação para ele, a hora que ele vem para cima de mim, eu vou para cima dele, eu estou dizendo assim: eu não tenho medo de você, eu tenho mais força e mais poder que você. A mensagem que o cachorro vai fazer, a leitura corporal que ele vai fazer, esse cara não tem medo de mim, ele vai vir para cima de mim, eu tenho que correr dele. As adversidades da nossa vida, ela depende de um posicionamento, irmãos. Não é um posicionamento contra a lei, mas é um posicionamento na brecha que a gente tem. Você se lembra que a Bíblia diz assim que Deus procurou alguém que pudesse pôr na brecha? Os governantes abriram uma brecha para nós. Então nós se colocamos na brecha e começamos a clamar por uma mudança de situação. É receber, é colocar em ação a autoridade que Jesus disse: eu vos dou o poder. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que ele está otorgando à igreja o poder de mudar o ambiente, gente. Ele está direcionando a mim e a você o poder de mudar o ambiente de todas as circunstâncias. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. A Bíblia inteira está cheia de homens e mulheres que se posicionou. E eu fiquei pensando enquanto eu estava orando ali, o Senhor começou a me mostrar algo interessante. Porque alguém pode pensar: mas Débora foi uma mulher e tanto. Sabe quem era Débora? Uma dona de casa. Uma mulher dona de casa que cuidava da sua casa e do seu marido.
e possivelmente dos seus filhos. Porque quando ela chega lá no capítulo 5, ela diz assim, que se colocou por mãe de Israel, ela queria mostrar para Israel o cuidado que ela tinha com os próprios filhos dela, queria ter com Israel. Então possivelmente ela não era só uma dona de casa, mas ela era uma mãe, ela também era uma esposa. Mas ela chegou a um ponto que ela já não suportava mais viver essa situação. Então ela começa a orar. E o fato de orar, Deus levanta ela como profetisa. E o fato de Deus levantar ela como profetisa, veja que ela vai galgando. Passa de uma pessoa simples a uma profetisa. Passa de uma profetisa a uma juíza, para julgar a causa de uma nação. Por isso, às vezes, você fica pensando, mas quem sou eu para me posicionar? Quem sou eu para pegar e dizer que eu vou levantar a mão e vai acontecer? Você é uma pessoa que Deus escolheu. Você é uma pessoa que Deus te chamou. Não importa onde você estava, Ele te chamou, Ele te nomeou para que você venha fazer fluir o poder e a autoridade dEle sobre a sua vida. Aleluia. Alguém pode dizer, é só uma dona de casa. Uma dona de casa que conquistou o coração de Deus e Deus fez dela uma profetisa. Que começou a profetizar no meio de uma nação que estava 20 anos vivendo de uma forma cativa, oprimida, sufocada. E essa mulher começa a dar uma palavra profética de esperança. E quando ela consegue dar uma palavra de esperança, sabe o que acontece? As pessoas começam a olhar para ela e dizer assim, essa mulher tem que ser a juíza da nossa cidade. Nós estamos sem juiz, vamos levantar essa mulher para ser a juíza aqui da nossa cidade. Porque ela realmente tem uma palavra de esperança. Ela realmente tem uma palavra de Deus para nós. E a mulher então começa a julgar a Israel. Todas as pessoas começam a chegar até ela para colocar diante dela as suas causas. Olha, mas está acontecendo isso. Faz isso, isso e isso. Faz isso, isso e isso. Faz isso, isso e isso. Faz isso, isso. Ei, a gente precisa entender que lugar a gente está no reino. A gente precisa entender qual é a nossa posição no reino. A gente é simples habitantes? A gente só é habitante? A gente não tem poder de modificar em nada. Parece que a gente, o ditado popular que se grita é que a voz do povo é a voz de Deus. A gente vê que o povo, quando se reúne, o povo no geral, o ser humano, quando se reúne, eles têm poder para mover uma massa e tomar decisões importantíssimas. Talvez vocês se lembrem quando o Collor sofreu o impeachment. O povo foi para a rua e o povo quis que o Collor sofresse. E aí o Collor sofreu o impeachment. Agora imagina o povo em geral fazendo isso. Agora eu quero que você pare e pense uma igreja. Aleluia. Ei, pare e pense uma igreja. Glória a Deus. Se posicionando Louvado dentro de seja casa, o no Pai. trabalho, na rua, na onde for, estendendo as suas mãos e falar assim, ei, esse lugar vai ser diferente. Aleluia. Esse lugar vai ser um lugar onde o sobrenatural de Deus ele vai acontecer. Sabe o que a gente esquece? É que esse ambiente é o melhor ambiente para a igreja. Sabe, irmão, um ambiente que não precisa de melhora, não precisa do sobrenatural. Um ambiente que está tudo organizadinho, não precisa de melhora. Mas um ambiente quando está todo bagunçado, é aí que o poder da autoridade de Deus sobre a igreja manifesta para organizar. É aí que o poder que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida vai manifestar para organizar. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que acontece? Eu me oculto, eu me calo, eu me escondo, eu não me posiciono, porque eu acho que eu sou pequeno. Quem sou eu? Você é a pessoa que Deus escolheu. Amém, Senhor. Você é a pessoa que Deus escolheu e pronto, acabou. Mas pastor, eu só sou um membro da igreja. E qual é o problema? Você acha que quando Deus olha para lá, Ele vê cargos? Você acha que quando Deus está olhando para nós, Ele vê a gente como filhos ou vê a gente como
Deus olha para cá e não quer saber se você é dona de casa ou se você é gerente de um banco ou de uma grande empresa. Deus olha para você, Deus olha para cá e não quer saber se você mora numa choupana ou num palácio. Deus quer saber se você está disposto a tomar um posicionamento. Aleluia. Deus está disposto a olhar para nós, independente de cor, de classe social, independente de escolaridade, independente de qualquer coisa. Deus quer olhar para nós e dizer assim: você está disposto? Você está disponível? Você tem coragem de se colocar na brecha? Você tem coragem de se posicionar como essa mulher se posicionou? Não é o seu currículo, é a presença de Deus na sua vida. Deus nunca precisou de currículo, irmão. Quem precisa de currículo, quem precisa de canudo somos nós, para poder dizer para alguém: olha, eu me formei, olha, eu fiz isso. Mas quando Deus nos pega, a gente pode ser a pessoa mais simples, mas Ele fala assim: vem para cá, eu vou te trazer para a minha escola, eu vou te formar, eu vou te mostrar o que você tem que fazer, porque aí você vai entender o que é se posicionar. Uma pessoa que se forma na escola de Deus não tem medo de se posicionar. Não tem medo de se posicionar. Sabe o que é interessante? Que essa mulher, ela começa a se posicionar. E ela começa a falar com o povo. Começa a falar assim: ei, gente, a situação é assim. Só que tem uma coisa. Deus já havia dado uma palavra para Baraque. Deus já havia falado com ele. Mas ele estava com medo. E aí Débora manda chamar ele e fala para ele: olha só, verso 6. Em certa ocasião Débora mandou chamar a Baraque e lhe declarou: Iavé, Deus de Israel, em verdade te ordenou. Já começa aqui. Ei, em verdade, Deus já ordenou. Aleluia. A gente esquece disso, irmãos. No tempo da adversidade, a gente esquece que Deus ordenou. Você quer ver uma coisa? Os discípulos estão do lado de cá do mar. E aí Jesus fala assim: olha, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. E aí eles estão com o barquinho. E de repente vem uma tempestade e começa a chacoalhar o barco. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E quando a gente esquece o que Deus determinou, a gente entra em pânico. Quando a gente esquece do que Deus já determinou, a gente entra em pânico. Eles começam a entrar em pânico: vão morrer, nós vamos se afundar. E aí Jesus vem andando sobre as águas. É um fantasma, é isso? Não. Sabe por quê? Porque Deus já tinha determinado: vamos para o outro lado. Deus não falou: vamos até o meio do caminho e vamos morrer. Então Deus já havia determinado para Baraque. Ela está dizendo assim: em verdade, o Senhor já determinou. Ele já ordenou essa determinação. Prepara-te. E aí está a questão, irmão. Veja bem, ele tem uma ordenança de Deus. Por que não se prepara? Eu sempre digo: a gente se prepara para tanta coisa, se preparando para vir no culto, pegando a melhor roupa, vendo o que combina, o que não combina, procurando estar de uma forma apresentável, porque a gente se prepara para as coisas boas, se prepara para as festas, se preparando para isso, para aquilo, e a gente não se prepara para o tempo ruim. O tempo que mais precisa de uma preparação é o tempo da adversidade. O tempo que mais precisa que nós estejamos prontos não é o tempo das festas, mas o tempo das adversidades. É por isso que muita gente está em pânico, porque não se prepararam. E ele está dizendo: se prepara. Se prepara, o ambiente vai mudar mediante aquilo que você acredita. E se prepara para você poder viver. Toma contigo 10 mil homens. Dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai para o monte Tabor. Sabe uma coisa que eu acho interessante dentro da Débora? Ela, além desse fato profético, ela está sendo uma estrategista, uma mulher dona de casa, que virou profeta, que virou juíza e agora está sendo estrategista de guerra, dizendo assim: vocês vão para o monte. As lutas nunca se davam em monte. As lutas sempre se davam no vale.
As batalhas estavam cada um de um lado e eles se encontravam no vale. E Deus está falando assim: vai para o monte. Vai para o monte. E eles começam a pensar: mas como assim para o monte? Essa guerra é sempre no vale. E às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. E Deus está falando assim: ei, obedece. Posicionamento necessita de obediência. Não tem como uma pessoa se posicionar se ela não se obedece. Porque Deus vai falar para ela assim: ó, fica nesse quadrado. Se ela não obedece, ela fica assim: não quero para cá, não quero para lá. Posicionamento é cumprir à risca aquilo que aquele que é maior do que nós está ordenando. Se eu quero o resultado que vem dele, eu tenho que cumprir a ordenança dele. E ele está dizendo: se prepara. E ele se prepara. Sabe o que é interessante? Os carros tinham rodas de ferro. E quando eles vêm, imagina, a história diz que quando esses carros andavam, o barulho dos ferros na pedra era como um som muito estridente, muito forte. Porque era um barulho, se tivesse 10 carros, parecia que tinha 100, de tamanho era o barulho. Só o barulho já causava medo nas pessoas. Mas sabe o que é interessante? Enquanto o povo está no monte, e os soldados de Cícera vêm chegando com ele, e começam no vale subir no monte, o Senhor faz um sobrenatural, faz o rio Quisson transbordar, e inunda, atola todos aqueles carros, faz com que aqueles carros venham patinar no meio daquele barro. Agora imagina 10 mil homens descendo o morro. Imagina 10 mil homens descendo, o barulho que não se fazia. Então Deus usa uma mulher que era dona de casa para ser uma estrategista de guerra. Por quê? Por causa de um posicionamento. Aleluia. Por causa de uma maneira que essa mulher, ela começa a mostrar para Baraque, olha como vai ser. O único meio de a gente não ter medo das coisas que sobrevêm sobre nós é entender o que Deus já falou com a gente, irmãos. É entender o que Deus já falou com a gente. E aí, olha só, Cícera vem para a guerra, mas o povo está posicionado. Como que vai ser? Como que vai ser? Você vai continuar se escondendo? Ou você vai se posicionar? Eu fui trabalhar numa empresa que estava falindo. A minha patroa falou assim: Márcio, eu vou te mandar lá para outra loja, porque se não der certo a gente vai fechar a loja, não está vendendo nada. E o ponto era favorável, né, Lê? Né, Rô? O ponto era favorável. Uma loja na esquina de uma avenida central, Bauru, um lugar excepcional de gente classe média alta, tinha tudo para dar certo, mas não estava dando. E ela falou assim: você vai para lá, e se não der certo nós vamos fechar a loja, porque não dá para ficar pagando aluguel. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu trabalhava naquela loja, eu era comissionado, tinha meu salário, mas eu era comissionado. E lá eles não mexiam com decoração. E eu lembro que eu cheguei com meu patrão e disse assim: olha, só que tem uma coisa, eu posso começar a fazer decoração aqui? Pode. Mas não tem material não, eu converso com a sua mãe e pego dela. Eu lembro que o primeiro orçamento, a primeira decoração fechada foi R$150. Eu fiz como se fosse uma decoração de 10 mil. Fui lá, peguei o material, todo cuidado, todo zelo. Daqui a pouco, aquilo começou assim, ó. Se a gente fazia decoração 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, 10.000, 16.000, 17.000, o ambiente mudou. Aquilo que poderia ser falência se tornou uma loja que se destacava. Estava entre as 3 melhores lojas da cidade. Porque alguém resolveu se posicionar. Porque a minha família estava inserida dentro daquela loja. Então eu disse: Deus, a minha família também depende do dinheiro que entra nessa loja. E o Senhor tem o controle para fazer tudo. E as coisas funcionou porque alguém se posicionou, irmão.
E quem era eu? E quem sou eu? Mas o Senhor procura pessoas que se posicionam. E esse povo está se posicionando a ponto que, olha a questão de Baraque. Ó, eu sei de tudo isso, pastor, que o senhor está falando. Mas se o Senhor não for comigo, ô Débora, eu sei de tudo isso. Só que se você Débora, não for comigo, eu não vou. Tem gente que está assim, irmão, dependente. Tinha tanta gente dependente do templo, que pelo fato de não ter culto na igreja, eles ficaram fracassados na fé. Tinha tanta gente dependente da estrutura, que quando tiraram a estrutura deles, eles deixaram de ser crente. Mas quando tira a estrutura de quem se posiciona, eu não posso me posicionar aqui, eu me posiciono em casa. Eu vou orar em casa, eu vou ler Bíblia em casa, eu vou levantar a mão em casa, eu vou glorificar Deus em casa, porque posicionamento não precisa ser um lugar adequado, pode ser em qualquer lugar, irmão. E o melhor lugar para a gente se posicionar é o lugar da ruína. Pensa, Daniel está na Babilônia. Ele poderia abrir uma janela no seu quarto para o jardim suspenso da Babilônia, que era uma da sétima maravilha do mundo antigo. Mas sabe o que Daniel faz? Abre uma janela para as ruínas de Jerusalém. Porque a Babilônia já tinha, o jardim suspenso da Babilônia já tinha sua glória, mas Israel estava destruído. Ali não precisava de nada sobrenatural, mas aqui, onde está destruído, precisa que alguém se posicione. Ali precisa que alguém se coloque e diz assim: eu preciso que reconstrói. Ai, irmão, você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Sabe por quê? Porque isso grita dentro da minha alma, isso grita dentro do meu coração. Porque quando a gente se posicionar, não tem, irmão, não tem. Uma igreja, quando se posiciona, a mão de Deus, ela opera. Aleluia. Ela opera. Está chegando o tempo, não é de a gente se esconder, a gente dizer, como Pedro e João: olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que a gente tem, a gente dá. A presença de Deus. A presença de Deus. Essa noite não pode ser igual para você. Eu determinei uma coisa: voltar para esse tempo não pode ser igual para mim. Voltar para cá e continuar sendo o mesmo não pode ser igual para mim. Eu preciso voltar a viver o sobrenatural de Deus. Eu preciso, irmão. Eu não posso mais entrar por essa porta para ser compassivo. Eu não posso mais entrar por essa porta para ficar aqui prestar uma missa. Eu tenho que entrar por essa porta para dizer: Deus, atende o nosso clamor. Abre o céu, move o sobrenatural. Dizer que a gente não vai ser o mesmo é fácil. Mas Deus quer ver que mesmo que a gente não vai ser, para maior, para melhor ou para pior, eu creio que nós vamos ser para melhor, para melhor. Débora não fugiu da raia. Débora falou assim: eu vou. Sabe por quê? Quem conhece a Deus não treme na batalha. Quem conhece a Deus não se oculta e lá atrás de ministério. Quem conhece a Deus, irmão, mas eu vou contigo. Eu não quero a glória, eu não quero nada. Eu só quero ter vitória na batalha. Débora está dizendo assim: ô Baraque, eu vou contigo. Eu vou porque eu sei que Deus falou. Eu vou porque eu sei que Deus disse. Eu vou porque, irmão, a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição. Se nós estamos sendo aflicionados, é hora de nós se posicionar. É hora de nós se posicionar, gente. É hora da gente bater o nosso pé e dizer assim: epa, ainda tem remanescente nessa terra. Ainda tem aquele que acredita que Deus é poderoso. Ainda tem. A Débora se posiciona e fala assim: eu vou. É melhor se posicionar como profeta, como juiz, do que ficar aí escondido com todo mundo. Se posicione, irmão. Se posiciona na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Se posicione.
Se posiciona. Glória a Deus. Se posiciona na rua que você mora. Se posiciona. A gente já teve muito mais autoridade de passar em frente bar, de passar em frente boate, essas coisas, e dizer, ó, que vai ser uma igreja. Nós já tivemos muita mais ousadia. Nós já fomos muito mais posicionados. Já fomos muito mais ousados. Nós não temia, nós não tinha medo, irmão. Mas era muito mais destemido, mas muito mais Deus na nossa vida para chegar e posicionar com sabedoria, com entendimento, com visão de Deus e Senhor. Esse lugar, essa rua que eu moro, ela não vai ser dos traficantes, essa rua vai ser sua, Senhor. Onde nós estávamos lá no Monte Cosiel com o irmão Milton, e lá de cima, assim dá para a gente ver a cidade balneária toda iluminada. Eu estendi minhas mãos e falei, Senhor, essa cidade balneária de Camboriú não vai ser do inferno, Senhor. O que vai dominar essa cidade não vai ser as drogas, Senhor, não vai ser a prostituição, mas vai ser uma igreja cheia da Tua graça, do Teu poder, vai ser uma igreja cheia da Tua presença. O que vai dominar não vai ser jovens andando pela rua, escutando funk, mas vai ser homens e mulheres e jovens andando pela rua, declarando que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Ei, está chegando a hora de a gente se posicionar. Está chegando a hora de levantarmos a nossa mão e dizer assim, ainda existe um Deus. Essa terra não está sem dono. Essa igreja ainda tem um dono. Essa igreja ainda tem um dono, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você não é órfão. Você não é órfão. Deus não nos deixou órfão. Ele nos mandou o Consolador que está dentro de nós agora, gritando, deixa eu sair. O Espírito Santo está dentro de você assim, deixa eu sair, deixa eu sair. Eu estou querendo sair para fazer um movimento de glória. Oi, irmão. O Espírito Santo está dizendo dentro, gritando dentro da gente, deixa eu sair, então. Deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu fluir na sua vida. Deixa eu te posicionar. Não do jeito que você quer, na sua vontade, mas deixa eu te posicionar na vontade de Deus, Márcio. Deixa, porque se eu me posiciono na minha vontade, eu vou arrumar encrenca. Mas se eu me posiciono na vontade de Deus, irmão, pode levantar inferno, pode levantar diabo, pode levantar o que for. Se é na posição de Deus, o inimigo vai ter que cair por terra. E aí, ó, vamos lá. Até vai falar assim, não corro da raia não, eu vou junto. A glória não vai ser por... Quando Deus abençoar, quando Deus... Ela tinha certeza, ó irmão, olha só, ela tinha tanta certeza, que ela diz assim, ó, certamente irei contigo, contudo, não será tua a glória desta empreitada. O que ela está dizendo? Eu já sei do resultado final. Está pensando o quê? Que eu vou para a guerra já com sentimento de derrota? Não, já sei o resultado final, então eu já vou para a guerra glorificando. Não vou fazer igual o Miriam, esperar uma área abrir para me fazer festa do outro lado, não. Eu já vou atravessar no meio do vale fazendo festa. Eu já vou para a guerra adorando, porque eu sei de uma coisa, que quem me deu a palavra final foi Ele. Ô irmão, do dia que eu aceitei Jesus, eu já sei aonde eu vou chegar. Jesus não me veio dando gota ou dose. Ele me chamou com um propósito, e quando Ele me disse o propósito dele, Ele já me indicou aonde eu vou chegar. E eu sei que enquanto eu não chegar lá, eu tenho que continuar lutando. Eu tenho que continuar batalhando. Eu tenho que continuar me posicionando. Eu tenho que continuar me colocando numa posição, para que o Senhor possa cumprir o propósito dele. E aí eu acho lindo que, olha só, eles vão para a guerra. Eles descem do monte. Deus faz um estrondo tão tremendo. Você, irmão, a gente não consegue imaginar quando a gente dá um passo na direção de Deus. Olha só, eles começam a andar na direção de Deus. Olha o povo de Jericó. Está andando o povo quando vai derrubar as muralhas de Jericó. Eles estão andando na direção de Deus. E eles começam a gritar. E as muralhas caem. Josafá está enfrentando um grande exército. E quando eles vão descendo, louvando, o Senhor está vencendo o exército lá embaixo. Quando ele chega lá,
Está tudo, o povo tudo morto, lutou um contra o outro. Mas eles desceram, louvando, fazendo barulho. Olha os 4 leprosos lá na porta de Samaria. Se nós entrar aqui em Samaria, a gente morre, porque lá tem morte. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for ali nos nossos inimigos, se ele nos deixar viver, vivemos. Se não deixar morrer, mesmo. Nós já estamos mortos de qualquer jeito mesmo. Vamos lá. Quando aqueles 4 leprosos começam a andar, lá do outro lado, no arraial, o povo ouve um barulho como se de um grande exército vindo contra ele. Olha o grande exército, 4 leprosos. Poderoso. Não, você não está entendendo, irmão. Você não está entendendo. Você não está entendendo o que o seu posicionamento é capaz de fazer. Ele vai 4 leprosos andando. Ó. O povo lá do outro lado. O povo de Israel alugou os reis contra nós. Vão fugir, ó, deram no pé. Sabe por quê? Porque Deus anda com pessoas que se posicionam. Por isso que ele disse para Gideão: Gideão, fala aí, ó, quem é covarde pode voltar. Porque quem é covarde não consegue se posicionar. Dá para entender que quando ele disse isso, 22 mil pessoas voltaram porque eram covardes, tinha medo, não se posicionava na hora da dificuldade. Ficaram 10 mil. 10 mil, o Senhor fala assim: leva eles para beber água. Porque ali eu vou separar quem está preparado e quem não está. Porque tem gente que tem coragem, mas não se preparou. Por isso que ele começou dizendo aqui, ó, se prepara. Não adianta ter coragem e não estar preparado. Se prepara. E aí ele fala assim, ó, esses daí que estão lambendo a água igual, assim, ó, põe eles à parte. Mas quem traz a água aqui na boca, põe à parte. Só 300 estavam aptos para ir para a guerra. E eles deviam pegar uma R-15, um tanque, um helicóptero, um avião desses do exército americano? Não. Tocha, vaso de barro. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando a gente se posiciona, a arma não é minha, a arma é dele. Não. Olha aqui, ó. Eles se posicionam e vão lá, com tocha e vaso de barro. Deus. Glória. Esse povo se posiciona. Enquanto ele se posiciona, as coisas começam a acontecer na subida do monte. Os carros se atolam. O povo vê, assim você ouve o barulho daquela multidão de gente. Era só 10 mil. Eles, dão no pé. O povo desce e vem matando todo mundo. Cícera se escapa, vai correndo, se esconde na casa de Heber. A mulher de Heber, Jael, ela sai. Meu comandante, vem cá, aqui, se esconde. Se escondeu. Eu estou com sede, me dá água. Ela pega um pouco de leite, dá para ele toma. Aí deita lá e dorme, bem tranquilo. Jael, que é a mulher de Heber, eles eram queneus. E aí, essa mulher vai lá, vê que o cara está dormindo, pega uma estaca ali da tenda e crava na têmpora dele, que atravessa lá do outro lado e mata. E quem vem vindo atrás? Que vem vindo atrás, correndo atrás dele para matar ele. Aí a mulher chega lá e fala assim: cara, como é que tá? Vem pra cá que eu vou te mostrar um negócio. Olha aqui, aquele que procurava te matar está morto aqui. Por isso Débora disse assim, quando Deus dá a vitória, a glória não vai ser sua. Ela disse assim, Deus tremendo. E vai ser dito que pela mão de uma mulher, porque o Senhor ia entregar a Cícera nas mãos de uma mulher, e essa mulher foi Jael, que foi lá e matou o chefe do exército, general da guarda do rei Jabi. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que quando você se posiciona, até quem é contra você tem que lutar ao seu favor. Aleluia. Você não está entendendo, gente? Aleluia.
Quando você se posiciona, até o seu patrão que colocou seu nome lá na lista de dispensa, ele vai ter que ir lá e tirar o seu nome de lá porque você se posicionou. Quando a gente se posiciona, o Senhor ele vem e age ao nosso favor. Sabe que eu quero que você entenda que é um tempo de posicionamento. Sabe que quando a gente se posicionar, irmão, o ambiente que a gente está vai mudar. A gente quer mudar o ambiente lá longe, o ambiente começa a mudar em torno da nossa circunferência. Da onde a gente está, ele começa aqui, ó. E quanto mais ele vai mudando, mais ele vai alcançando mais gente, 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 mais gente. Quanto mais a gente se posiciona, mais pessoas a gente vai começar a alcançar. Pessoas que às vezes vão estar com medo, você fala, cara, vamos orar, vamos clamar, vamos dobrar o nosso joelho aqui, vamos abrir o céu, irmão. Quando a Bíblia diz que o céu é tomada à força, o abrir o céu é tomada à força. Quando diz que o céu é tomada à força, é porque as regiões espirituais da maldade estão instaladas no céu. O reino das trevas estão instalados no céu, abaixo do trono de Deus. E aí, se a sua oração não tiver graça, não tiver intimidade com Deus, ela não rompe. O reino dos céus, ele é tomado à força. Mas no sentido que você tem que romper essa casta de demônios que fica na região celestial. Como Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É por isso que enquanto Daniel orava, a oração dele não ficou detida no inferno. A oração dele subiu até o trono da glória de Deus. Mas quando Gabriel veio descendo, ele foi detido ali. E aí, ele tem que esperar Miguel vir libertar ele, para ele vir dizer para Daniel. E aí ele diz assim, ô Daniel, porque o senhor viu desde o primeiro dia, essa oração é de intimidade com Deus. Você é um cara que se posiciona, quem se posiciona não tem oração. Sabe, irmão? Oração que não passa nem da água do boné. Não, o Lucas está de boné, mas não é por causa do seu boné não, Lucas. Oração, irmão, de quem tem intimidade, ela sobe numa direção do trono. Ela tem direção, ela tem objetivo, ela tem propósito. E aí eu acho lindo, porque ele diz assim, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, porque você se posicionou. E o desejo de Deus para mim, eu vou falar o desejo de Deus para mim nesses dias. Deus tem falado, mas se posiciona. Deus, é como se Deus olhasse para mim e falasse assim, ó, eu já sei quando você se posiciona. Eu te conheço você quando você se posiciona. Eu sei que você pode ser muito mais que isso daí. E aí Deus está olhando para mim e para você e fala assim, eu sei quando você se posiciona. Quando você se posiciona, ninguém pode te parar. Porque não é você, é Deus na sua frente. Não é você, é o Eterno na sua direção. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é se posiciona. A palavra de Deus para nós nessa noite se posiciona. Sai do esconderijo e se posiciona como um cristão. Se posiciona como um homem, uma mulher de Deus, independente de quem você é. Se você é uma simples dona de casa, ou se você é um simples pintor, não importa, se posiciona. Porque quando você se posicionar, você vai ver o céu se abrindo. Amém, queridos? É uma noite que nós não podemos mais continuar. Uma noite de a gente se posicionar. Porque o Senhor, Ele é contigo. Amém. E eles venceram. Ficaram 20 anos oprimidos. Passaram 40 desfrutando da bondade de Deus. 40
anos desfrutando da bondade de Deus. O que você determinar fazer hoje, Deus vai mudar o caminho e Ele vai preparar uma colheita para você que vai te alimentar por longos dias. Isso é profético nessa noite. O posicionamento que você tomar a partir dessa palavra, irmão, não é minha. Essa palavra, eu não estou aqui falando de teoria minha, essa é a palavra do Senhor. Falando de uma simples dona de casa que se posicionou. E o posicionamento dela foi tão influente que ela influenciou um homem que estava com medo a se posicionar também. E esse homem que estava com medo influenciou 10.000 outros homens para ir para a batalha. Influência gera influência. E essas pessoas colheram o fruto do seu posicionamento. Se nós se posicionarmos, irmão, conta comigo. Não vai muito longe. Não vai muito longe. As coisas à nossa volta vai começar a se modificar. Vai começar a se modificar. E isso vai influenciar muita gente. Vai influenciar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado. Olha, homens que a gente acreditava ser a ponta da flecha estão caindo. E Deus está falando assim, igreja, não são homens, é o meu poder, é a minha igreja. A ponta da flecha não são homens, a ponta da flecha é a igreja do Senhor, para abrir o caminho do milagre. E eu creio, irmãos, que nós vamos ter, não só aqui nessa igreja, não só vocês que estão ouvindo aqui, mas nós vamos ter várias outras pessoas levantadas por Deus para anunciar uma palavra de posicionamento para essa igreja. Não se assuste se você correr na internet e ouvir outras pessoas dizendo, se posicione, porque a voz de Deus ecoando na voz dos seus pastores, dos seus líderes. Porque a igreja precisa se posicionar para nós vivermos o sobrenatural. Aleluia. Eu quero pedir que você se coloque de pé comigo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Grandioso Deus. Quando a gente ouve alguém dizendo que as coisas estão difíceis, as coisas estão difíceis, ou é eu que não estou empenhando força? É eu que não estou querendo colocar minha vida em risco? Eu estava lendo um livro, eu vou dizer isso daqui para orar e encerrar. Eu estava lendo um livro. Nesse livro contava a história de um homem chamado Bill Blair. Esse homem já tinha várias patentes de coisa que ele havia criado. Entre elas, piloto automático, rádio de carro e tantas outras coisas. Um dia esse homem disse assim, eu vou fazer um jato. E ele fez um jato. Não era muito espaçoso, podia carregar até 5 pessoas. Mas as pessoas que andavam naquele jato. Ele era tão rápido que economizava tempo. Tinha um certo... Na descrição do livro diz assim que era como uma pessoa estivesse num grande tubo, grande cano com turbinas amarradas nele. Ele era muito rápido. Em 1963, quando ele começou esse projeto de fazer, em 1964, um ano depois, ele entregou o seu primeiro jato. Um ano depois, ele já tinha 55 jatos dentro da sua companhia. Mas aconteceu 2 acidentes sequenciais. 2 jatos caíram, matando os 2 pilotos. Esse homem pegou as aeronaves e ele, a partir daquele momento, ele disse assim, a partir de hoje, nenhum avião mais, nenhum jato mais vai levantar aqui. Não importa se a gente vai perder dinheiro, se a gente vai perder capital, não importa.
que não pode é a gente deixar mais pessoas morrendo. E ele começou a examinar todos os destroços daqueles aviões, daqueles 2 jatos que haviam caído, e ele percebeu e encontrou uma possível causa do acidente. Mas só tinha um meio de ele saber se aquilo era realmente um grande problema. Ele tinha que entrar dentro de uma aeronave e fazer um voo, e fazer o mesmo procedimento. E quando ele entrou na aeronave, ele não quis colocar nenhum dos seus funcionários. Ele disse assim: eu vou. Ninguém mais pode morrer pelaquilo que eu criei, eu vou. E quando ele acionou o mesmo sistema de voo dos outros, o avião deu a pane. E por pouco ele quase não morre também. Mas ele conseguiu controlar o avião, descer, e ele fez a peça certa, mudou, a aeronave resolveu o problema. Demorou um tempo para todo mundo voltar a ter confiança nas aeronaves dele, mas ele preferiu perder dinheiro, perder tudo, mas não permitir que outras pessoas morressem por culpa dele. Ele arriscou dinheiro, arriscou a vida, arriscou todo o prestígio que ele tinha alcançado para poder salvar vidas. É se posicionar para salvar alguém. Então nessa oração não vai ser eu que vou orar por você. Eu quero que você ore. Eu quero que você diga assim: Deus, não posso mais viver um pouco escondido. E irmãos, é tão ruim isso. A gente tem que falar o que você tem que orar. É tão ruim. Isso devia, a gente devia ouvir uma palavra dessa e não precisava nem o pregador falar assim como a gente tem que orar. Eu já devia ter a palavra e falar assim: Senhor, eu quero ser desse jeito aqui. A minha oração vai ser assim: eu quero me posicionar não só aqui na igreja. Eu não quero se posicionar só onde tem holofote. Eu não quero se posicionar só onde a gente pode estar bem visto, onde as pessoas podem olhar para nós e nos aplaudir. Eu quero se posicionar onde tem um ambiente favorável para o milagre, irmão. Eu quero me posicionar onde tem um ambiente onde pode ser transformado pelo poder da presença de Deus. Eu quero me posicionar onde está havendo um espírito de mortandade e levantar minha mão e dizer: Senhor, traz a cura e o milagre. Eu quero me posicionar para aquelas pessoas que estão com a lista, com o nome na lista de dispensa, e dizer: Senhor, muda esse nome. Essa empresa não vai precisar despedir ninguém. Essa empresa vai prosperar em tempos de adversidade, irmão. É a igreja começar a profetizar, que seja comércio, seja indústria, seja o que for, vai começar a prosperar em tempo de adversidade, irmão. Em nome de Jesus, ó Deus, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. O ambiente geográfico não pode ditar a regra para nós. Administrar os corações. O ambiente geográfico, a terra vai continuar dando seu fruto. Não pode todo mundo lá colher, vai metade, mas a terra vai continuar dando fruto. A igreja precisa aprender que a terra pode não ter plantio, mas ela tem fruto, porque um dia ela recebeu a semente. Um dia ela recebeu, você já recebeu a semente. Em tempo de adversidade você vai florescer em Deus. Meu Deus, ó Deus, ó Pai, olha para mim, Senhor. Ó meu Deus querido, olha para mim, olha para a tua igreja. Nós precisamos, eu preciso, Senhor. Eu preciso me posicionar mais. Eu não posso mais ficar escondido em meio a essa grande tribulação, essa grande guerra, essa grande aflição que tem atemorizado essa nação, Senhor. O Senhor tomou autoridade para a tua igreja, Senhor. O Senhor tomou sobre a tua igreja uma autoridade. E nós liberamos essa autoridade sobre essa cidade, sobre o Brasil. Nós liberamos, ó Pai querido, pelo poder da tua palavra, a cura, a libertação, o milagre. Vai se posicionando no campo de batalha. Oh, meu Deus do exército, precisa
acompanhe, nos faça viver, Senhor, esse ambiente tão propício de milagre, que venha tudo ao nosso redor se modificar, se transformar, se edificar, em nome de Jesus. Se você crê, irmão, dá um glória a Ele aí, exalta